O programa Estilo de hoje está começando e eu estou aqui com o Dr. Eduardo Maon para falar sobre um assunto que, por sinal, sendo sincero, não capta muito do meu interesse não, nunca, desde a época de escola, que o assunto é literatura. Mas com o decorrer dos anos, com o decorrer dos meus investimentos neste assunto, eu confesso que eu me interessei um pouquinho mais. Depois desse bate-papo que eu tive contigo, me interessei mais ainda. São 6 livros no total. Este é o sexto livro lançado pelo presidente da Academia Mato Grossense de Letras, o Eduardo Maon, que se chama O Cambista. De onde surgiu esse interesse todo pela leitura, Eduardo? Primeiro eu queria te dar parabéns por estar na emissora nova. Sucesso. Assisto você. Parabéns. A culpa de não ler ou de achar a literatura chata não é sua. Ou é do leitor, ou do escritor, ou de alguém que tenha orientado mal um jovem. A literatura é um negócio fantástico. Mas dar o Guarani para uma pessoa de 12 anos ler é um saco. Isso é insuportável. Eu acho que a pessoa com 12, com 10, com 9... Principalmente porque vale nota, é obrigatório nas escolas. Isso é muito chato. A pessoa precisa ler por prazer. E precisa ter uma gradação. Se você der o Cortiço, são as obras, são standards, né? Ícones de literatura. Cortiço, Dom Casmurro. Isso é muito chato de início. Depois fica uma coisa maravilhosa. Mas até chegar lá não pode ser imposto. Isso não pode ser matéria obrigatória. Tem que ser por prazer. A literatura ela tem uma função de seduzir o leitor. Se não for por prazer, se for por obrigação, isso é um inferno, isso não é literatura. Mas desde o início da sua administração, eu vejo que não só você como presidente, mas todos os outros membros da academia, vocês têm batalhado muito pela proximidade da academia aos jovens, à sociedade como um todo, porque nós ainda, não só os jornalistas, mas nós, profissionais liberais, a sociedade, nós temos uma dificuldade com a leitura, nós temos uma dificuldade em saber o que é academia, o que é, afinal de contas, a Academia Mato Grossense de Letras, Eduardo. 13 anos é pouco, a academia tem quase 100 anos. Eu também me lembro de você mais jovem e eu mais magro. A academia é um conjunto de intelectuais que tem por função promover cultura, promover literatura. De que maneira? Ou através de sessões públicas, ou através de publicações em jornal, publicações que nós fazemos de uma maneira individualizada, como essa minha, tentar de alguma maneira chamar a atenção do público para a importância da literatura produzida aqui. Agora, o grande lance dessa história inteira é a sua pergunta: como se faz isso? Será que hoje, num tempo de tecnologia, num tempo de WhatsApp, Facebook, num tempo de Twitter, será que as pessoas se interessam por 5 ou 6 horas de discurso? Não. Algumas sim, a grande maioria não. Como é que a academia precisa lidar, precisa se relacionar com os novos tempos? Bom, vamos pegar então o apelo tecnológico que existe e vamos fazer uma plataforma nova de comunicação. A gente tem que montar um site, a gente tem que montar uma fanpage, já fizemos. Nós temos que entrar com microvídeos de 60 segundos, 30 segundos no WhatsApp, na televisão. Discursos resumidos, no caso? De repente um discurso sumariado, quer dizer, um sumário. Pelo menos jogar o anzol e pegar o interesse desse pessoal que está nos ouvindo para ler um livro. Eu volto daqui a pouquinho depois do intervalo, mas eu volto também a falar sobre os livros, um pouquinho sobre esses livros do Eduardo Maon, que digamos que os títulos são bem interessantes. Títulos como Nevralgias, Doutor Funério e os Outros Contos de Morte. São 60 contos falando de morte, na verdade, que nós já falamos sobre isso. Meia Palavra Vasta, não é Meia Palavra Basta, e O Cambista, entre outros também. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí, até já.
falar em especial sobre o livro O Cambista, que é esse livro que vocês estão vendo aí no vídeo agora, que é o seu último romance, é isso? Não fala último, porque isso dá azar. Fala que é mais recente. O mais recente? Que dá sorte. É um romance de um rapazinho que entra numa loja de penhores. O sujeito é um gênio matemático. Ele entra na loja de penhores, só que não é um penhor de valores normais. É um carro, ou uma casa, ou uma joia, como se faz um penhor normal. Mas são penhores de segredos. Então ele se mete nesse mundo do câmbio de segredos. As pessoas depositam os seus segredos nessa casa, são remuneradas por eles. E se por acaso não resgatarem num tempo X, perdem os segredos para essa empresa. Então essa empresa, na verdade, gerencia o segredo alheio. Ocorre que, lá pelas tantas, um segredo desse protagonista entra na casa, na empresa dele. Então, no final das contas, o livro trata de como esse rapaz vai lidar com o segredo dele mesmo na própria empresa. A vida desse menino vira um inferno. Quer dizer, qual vai ser o final dessa história, ou como se evolui para o final dessa história, é que trata a trama do livro. Já pensou se tentassem montar empresas como essa nas nossas vidas? Já pensou, gente, nossos segredos valerem tanto assim? E olha que tem segredos que valem muito, hein? Mas nossos segredos valem muito. O grande lance é saber exatamente quanto vale. E é por isso que esse rapaz, o Eric Plunk, que é o personagem central do livro, é por isso que ele é contratado. Como ele é um bom matemático, ele vai começar a mensurar, ele faz uma fórmula de quanto vale o segredo alheio. De repente o seu segredo pode ser um segredo absolutamente comezinho, um segredo pessoal. Mas de repente o seu segredo pessoal pode servir para uma outra pessoa num nível, num patamar industrial, empresarial, político. Como é que ele é negociado, esse segredo? Agora, e como é que o nosso segredo, como é que nós podemos conviver com o nosso segredo sem o controle dele? Até que ponto vale a pena um comércio? São essas questões que são tratadas no livro. E será que se fosse para nós avaliarmos, quantificarmos os nossos segredos, será que nós daríamos valor exato? Porque às vezes para nós não tem tanta importância quanto para a vítima, né? Do segredo. Imagine você quanto vale o segredo de onde está um exército, onde está uma bomba, onde está uma jazida de petróleo, uma jazida mineral, uma jazida de lítio. Quer dizer, não são segredinhos apenas, podem ser, mas de repente são segredos em escala mundial. Essa empresa cuida de segredos em todas as escalas. Mas falando de segredos e da maneira que nós estamos falando aqui, que eu tenho certeza que está aguçando uma curiosidade muito grande no telespectador. Mas será que esse livro não seria mais para ação do que romance? Como assim romance? Não entendi. Não, romance no final das contas é um gênero ficcional. Claro, pode ser um romance policial, pode ser um romance romântico, pode ser um romance de ficção, interpretação científica. Não, o romance é a estrutura complexa da literatura, é diferente do conto, que é breve. O romance tem vários núcleos. Essa é a diferença entre o conto e o romance. O romance é mais complexo que o conto, porque o conto tem um núcleo só e acaba. O romance tem vários núcleos de ação. É por isso que nós chamamos de romance. Agora, pode não ser nada romântico, por exemplo, como é esse livro. Podemos avaliar a sua personalidade através de um livro ou não? Olha, eu gostaria demais de ser analisado pelos meus livros. Eu não daria boa coisa, não daria um bom laudo, mas assim, eu não me comprometo com crítico, nem com analistas, etc. Eu prefiro que seja lido, pura e tão somente lido. Agora, o que vão achar, o que vão concluir, isso realmente é da liberdade do leitor. Quando você escreve um livro e publica, PT saudações. Aí o problema agora é do leitor, já não é mais do escritor. A gente volta daqui a pouquinho, até já. With every step we take
Estamos desde o início do programa recebendo Eduardo Maon, que é o presidente da Academia Mato Grossense de Letras, advogado também. E me veio uma curiosidade neste momento, já que o nosso programa está praticamente no final já, a gente tem pouco tempo. Qual a importância, Eduardo, dos críticos para vocês, autores? Vocês escrevem um livro pensando nas críticas, pensando na reação dos críticos? Como funciona? Não, um autor, um pintor, qualquer artista, ele não pauta a obra pelo crítico. Nem por ibope, nem por quantas pessoas vão ler, quantas pessoas vão gostar. A escrita é uma necessidade. Agora, a crítica bem intencionada, de um bom crítico, é muito importante. Por quê? Porque o crítico tem uma leitura decantada. Então ele não leu uma margem de 100 livros, ele leu uma margem de 2.000, 3.000 livros. Então ele tem uma noção exata do que é melhor, do que é pior, do que tem mais estilo, do que é mais inovador, do que de repente é um plágio. Ele tem uma leitura mais aberta e eu acho que transita melhor do que um mero leitor. É um crítico, uma teoria literária. É importante? É importante. Mas, Herbert, depois de lançado o livro não pertence mais ao autor. Pensar no crítico no meio da produção ou antes de escrever fica péssimo, porque o livro fica pautado, fica quadrado. Não é isso que o autor quer. O autor quer, no final das contas, é que o livrinho dele seja lido pela maior quantidade de pessoas. Eduardo Maon conosco durante o programa Estilo de hoje. Obrigado pela entrevista. Fiquei muito contente. Confesso que eu vou ler todos esses livros e lhe convido também para que acompanhe essa edição tão interessante, que não é a última, é a mais recente, do advogado e presidente da Academia Mato Grossense de Letras, que se trata do cambista. O cambista, na verdade, é o vendedor ou guardador de segredos. Avalie como você quiser e depois que você ler o livro, a gente volta a falar sobre o assunto. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado pela lembrança. Espero todos na academia, sempre.